principais desafios do Ministério Público de Santa Catarina. Esse é o tema da nossa entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Sandro Neves. Procurador, qual é o grande desafio, qual é a grande prioridade da sua gestão à frente do Ministério Público catarinense? Prisco, nós assumimos a chefia da instituição num momento muito interessante. Um momento onde a sociedade se acorda, um momento de grande transformação, onde os meios tradicionais de representação são colocados em dúvida, em xeque. E, portanto, nesse momento, o Ministério Público precisa cada vez mais se aproximar do cidadão. Precisa entender a voz da sociedade. E hoje, me parece que o grande desejo da sociedade é que o Ministério Público atue cada vez mais forte no combate à corrupção. E certamente essa será uma das nossas grandes prioridades. Aí seria via a Comissão da Moralidade Pública. Justamente. Não se combate corrupção isoladamente. Nós precisamos integrar forças que atuam nesse segmento, parcerias com o Tribunal de Contas, com o Poder Judiciário, com auditorias, enfim, com todos os ambientes de fiscalização, inclusive com a participação da sociedade. E o grupo especial de defesa da moralidade administrativa é uma das estratégias. O Ministério Público faz parte do GAECO, aí também é um caminho importante, né? Esse é um exemplo bem sucedido de parceria. Parceria do Ministério Público com as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária em algumas oportunidades e também com a fiscalização tributária. E os resultados são visíveis. Portanto, também é um ambiente que nós precisamos fortalecer. Agora, também é uma preocupação no que diz respeito à estruturação das promotorias, não é isso? Certamente essa questão é de extrema importância, porque hoje boa parte do trabalho na promotoria de justiça acaba se focando numa carga burocrática, numa carga administrativa. Então nós pretendemos criar estruturas administrativas com um remanejamento inclusive de pessoal que já compõe a estrutura do Ministério Público, para que essas pessoas assumam a responsabilidade de funções hoje que são confiadas aos promotores de justiça, fazendo com que o promotor atue exclusivamente na atividade fim. As primeiras ações do novo Procurador-Geral estiveram voltadas para alguns encaminhamentos internos. Sim, os primeiros dias foram de discussões internas, definição de prioridades, organização de algumas sistemáticas novas de trabalho. Agora, a redução da carga burocrática, isso se faz só com a boa vontade ou tem que ser um pouquinho na pressão mesmo para acontecer, procurador? Nós temos que criar novos mecanismos e a participação de todos os segmentos da instituição é de extrema importância, especialmente com a orientação, com a criação de manuais, com o treinamento dos nossos servidores e membros, porque hoje nós temos um novo desafio pela frente, que é a implantação do processo digital, que é uma realidade que nós não podemos nos afastar. Agora é um investimento grande nessa área, né? Um investimento muito grande. Santa Catarina saiu na frente, tanto no âmbito do Ministério Público quanto no âmbito do Poder Judiciário. Já temos um sistema que precisa ser aperfeiçoado, é verdade, mas nós já estamos muito adiantados em relação a outros estados da Federação. É um desafio para uma gestão toda ou o procurador acredita que isso possa ser feito no primeiro ano? Eu acredito que isso é um investimento eterno. Em área de tecnologia da informação, o Ministério Público e o Poder Judiciário há muito tempo tem feito investimento muito efetivo. E com as novas tecnologias, a cada momento surge uma nova demanda. Agora, saindo de dentro do Ministério Público para fora, como vai ser a relação do Ministério Público catarinense com o Poder Judiciário, com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa? A nossa relação tem que ser institucional. O Procurador-Geral de Justiça tem que ser um agente que represente a instituição e que atue fortemente na defesa das atribuições da instituição e, muito especialmente, nas prerrogativas e nos direitos dos membros e servidores. Com independência. Com independência, Agora, mas com um tratamento harmônico. Perfeito. Agora, fala de independência. Não seria o caso da eleição direta do Procurador-Geral, não necessitando mais da nomeação do governador? Esse é o nosso grande sonho. O Ministério Público, tanto nos estados, ter o seu chefe escolhido diretamente pelos integrantes da carreira, como também no âmbito do Ministério Público da União. Se hoje fosse permitido sonhar, o grande sonho do Ministério Público seria esse. E aqui no âmbito estadual, só procuradores disputariam ou poderiam também os promotores?
participação igualitária de todos os segmentos institucionais. Inclusive para ser candidato a procurador-geral? Inclusive para ser candidato a procurador-geral, tanto promotores como procuradores de justiça. Nós tivemos um episódio de Xanxerê, aquela tragédia natural, e o Ministério Público esteve envolvido fortemente, né? Desde o dia do acontecimento, os nossos colegas promotores de justiça já estavam presentes, acompanhando o andamento dos trabalhos, se tornando um parceiro da comunidade e também do poder constituído local. Daqui da administração nós encaminhamos um número muito significativo de servidores, policiais militares. Hoje, por exemplo, nós contamos lá com vários policiais militares auxiliando, inclusive, na segurança, na entrega de produtos de primeira necessidade. Estamos com engenheiros civis fazendo identificação de áreas de risco e estamos, inclusive, encaminhando na próxima semana algumas assistentes sociais que compõem o quadro do Ministério Público para auxiliar em apoio às atividades desenvolvidas pelo município. Outra área que eu percebo que o Ministério Público tem dado prioridade nos últimos meses, nos últimos anos, é a questão penal, execução penal. É uma coisa que está no radar do procurador? Sim, nós temos um grupo estadual formado pelos promotores das comarcas maiores que trabalham exclusivamente com a área de execução penal. Nós tivemos recentemente uma investigação com resultados muito efetivos na comarca de Blumenau. Eu, particularmente, estive em Blumenau reunido com esse grupo na semana passada e, portanto, a administração certamente vai prestigiar esse grupo, dando todas as condições de trabalho aos colegas que trabalham nessa área essencial para o encaminhamento da recuperação penal. Para encerrar, procurador, a questão da prestação de serviço na área médica hoje é um contencioso pesado, né? Pesadíssimo. Nós temos hoje problemas, algumas omissões ainda efetivas do poder público no que se refere a fornecimento de medicamentos e também de atendimento médico especializado. Portanto, me parece que nós poderíamos até ter uma agenda positiva com o Poder Executivo Estadual e com os municípios, no sentido de estabelecer alguns controles, inclusive para se evitar fraude no fornecimento, especialmente de medicamentos. Agora, há quem acuse de que às vezes há excesso na solicitação dos medicamentos e que o Ministério Público, de alguma maneira, acabaria conspirando contra o poder público. O Ministério Público tem sido, na verdade, em muitos momentos, um parceiro da sociedade e, em alguns momentos, indicando, inclusive, caminhos para o Poder Executivo. O que o Ministério Público faz não é definir a política pública de atuação dos poderes constituídos, mas fiscalizar o seu cumprimento. E é isso que o Ministério Público tem feito quando ajuiza uma ação civil pública procurando um medicamento especializado para uma criança que apresenta problemas sérios, para um idoso que apresenta, inclusive, dificuldade de representação judicial. A ideia é, então, buscar o Poder Executivo para uma negociação e para uma conversa. Sempre procurar a parceria. O Ministério Público reconhece que ele não é o único agente responsável pela obtenção das conquistas sociais. Ele é apenas um organismo em toda essa engenharia social e, portanto, ele será sempre um aliado, um parceiro da sociedade na procura dessas soluções. Muito grato pela entrevista, procurador. Eu que agradeço.